Olá, meus amigos do canal Arregui. Na coluna que eu subi agora, nesta quinta-feira, dia 28, para o canal Ultrajano, para o site ultrajano.com.br, do meu amigo José Trajano, coluna que eu tenho há 4 anos quase no site, desde que ele criou o site, no final de 2016, eu abordo um assunto que foi tema da coluna de ontem do Marcel Riso, o companheiro Marcel Riso, no portal UOL. Um aspecto que foi decidido agora pela FIFA, com aval do International Board, que é o órgão responsável pelas regras, manutenção ou mudança das regras do futebol, as 17 regras, sobre a quinta substituição, que está sendo permitida provisoriamente até o final de 2021, até que o mundo do futebol volte o mais próximo possível da normalidade, se é que vai voltar um dia ao final desta pandemia do coronavírus. Por que a FIFA decidiu e o board concordou, corroborou? Porque a tendência é que, para compactar esses campeonatos que ainda faltam disputar, que ainda faltam se decidir, para não intervalar demais com a temporada seguinte, ainda que ela comece com atraso e vai começar, então é muito provável que tenhamos jogos num intervalo menor do que as 72 horas de intervalo regulamentar que a regra, a lei estabelece aí. Então é muito provável que teremos jogos com 60, com 48 horas. Então o número de substituições foi ampliado nessa metade que falta de 2020 e em todo o ano de 2021, para que os times sofram menos do que o normal, do que seria de esperar, com desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional, com os cuidados que você tem que ser tomados da saúde. Pois bem, eu acho que é o tipo da alteração, e o Marcel Riso aí que ele bate na tecla, que a FIFA e o board estão muito atentos a isso, estão discutindo entre eles, com tendência de efetivação, a manutenção ad eternum desse limite de substituições, 5 substituições, que passaria a ser o limite máximo. Ora, meus amigos, se 11 jogadores ficam no banco, às vezes até 12, porque tem 2 goleiros às vezes, permitir apenas 3 substituições, ou uma quarta se o jogo tiver uma prorrogação, é muito pouco para o universo de atleta que tem isso. O futebol hoje tem um desgaste muito grande, emocional, físico. A intensidade do jogo provoca esse desgaste e, em consequência, o risco de contusões musculares é muito maior, de torções, de choques mesmo. A tensão é muito grande, a intensidade é muito... E cada vez mais, a preparação física evoluiu demais nesses últimos tempos, nas últimas décadas. Então mexer na regra não vai alterar muito fundamentalmente a essência do jogo. A substituição não é uma coisa desde sempre, desde que o futebol foi criado, não. Não, ela tem 62 anos. Ela foi criada em 1958, quando a FIFA permitia uma substituição, mesmo assim, exclusivamente por causa de contusão, não por opção técnica do treinador. As Copas do Mundo preservaram a imutabilidade disso aí. Não se podia substituir jogador contundido em Copa do Mundo, de jeito nenhum. A última Copa em que isso vigorou foi em 66, ou seja, 8 anos depois da introdução da substituição. A primeira Copa em que foi permitida a substituição foi a de 1970. A partir dali, o futebol passou a comportar as 2 substituições, o futebol global, porque nos campeonatos estaduais, nacionais, já existiam as 2. A partir dali, as 2 substituições, por qualquer motivo, contusão ou opção, passaram a ser a regra do jogo. Em 1995, depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos, um ano depois, 95, são apenas 25 anos, foi liberada uma terceira substituição. Então, ela não é coisa antiga, a terceira substituição, que vem vigorando e tal. Em 2018, ano de Copa do Mundo da Rússia, a FIFA e o board passaram a admitir uma
quarta substituição, desde que fosse na prorrogação, se o jogo tivesse aquele tempo extra. Então, uma quarta substituição era permitida ali. A Inglaterra fez uma coisa que pouca gente, talvez, não, muita gente reparou, tal. Ela fez 2 substituições durante o jogo e processou mais 2 na prorrogação, contra a Colômbia. Podia. Nesse caso, podia, porque você chegaria ao limite de 4. Ela deu uma contornada ali na regra e tal, mas permitiu-se. E vigora desde então essa quarta substituição em prorrogações. Agora, com esse limite de 5, é muito provável, e eu acho quase certo, é o tipo de alteração que veio para ficar. 5 substituições e não se fala mais nisso. A qualquer momento do jogo. É claro que você vai ter que impor certos limites de paralisação. Essas 5 substituições já estão sob o limite de 3 paralisações. Elas só podem ser feitas em 3 paralisações. Ou seja, em 2 delas vão ter que entrar 2 jogadores. Ou em uma delas, 3 jogadores. Então vai continuar sendo assim. Né? Ela vai continuar sendo assim nessas 3 substituições. E vou além. Não está longe o universo, o dia em que a Copa do Mundo também permitirá uma inscrição a mais de jogadores. De 23 para 25. O limite de 23 nasceu em 2002, na Copa da Ásia, da Coreia e do Japão. Ali passou a se permitir 23 inscrições por seleção. Eram 32 jogadores a mais no torneio. Desde que era obrigatório, a partir daí era obrigatória a inscrição de um terceiro goleiro. Antes não era. As seleções levavam 3? Levavam, mas não era obrigatório. Levavam 3, porque se um contundir, né, o técnico ficava havendo aviso ali. Então agora, em 2002, passou a ser obrigatória. Então, muito provavelmente, aumentar para 5 não vai alterar tanto a essência do jogo com 3 paralisações. Não. E eu defendo que a partir de 2026, a Copa de 2026, eu já defenderia 2022, não acredito que até lá vigore, mas em 2026, que o limite de inscrição passe a ser 25. Ora, se vai aumentar para 48 seleções, já vai mexer na logística, já deve aumentar segundo a FIFA, né? Vai mexer muito na logística do jogo. Hotéis, aeroportos, tribunas de imprensa, né? Os campos, os palcos da FIFA, conduções, né? Toda a logística vai ser mexida nisso aí, para adequar 48 seleções. Então, colocando 3 jogadores a mais, 2 jogadores, na verdade são 2 jogadores a mais, né? Seriam 2 jogadores a mais por seleção. As seleções não precisariam levar esses 25. Deixariam 2 em casa. Leva os 23 que estão levando e deixa 2 de sobreaviso. Qualquer coisa, busca lá. Sem precisar pedir autorização ou não. A não ser no caso de um goleiro, ele teria que ser discutido. Né? Deixar-se-ia 2 jogadores de sobreaviso, né, no país. Eu vou contar uma história aqui. Em 82, na Espanha, a Alemanha, que foi vice-campeã e sofreu com um desgaste absurdo de seus jogadores, porque termina a temporada europeia e começa a Copa. As Copas do Mundo ainda pagam esse preço. Até por isso eu defendo a inscrição de 25. O desgaste é muito grande. Não vai ser o caso do Catar, porque a Copa vai ser no fim do ano. Aí vai atropelar muito também o calendário da América do Sul, de alguns países, principalmente o Brasil, que é o principal país aí que não segue o calendário europeu. Para evitar esse desgaste, você permite inscrição maior. A Alemanha, naquela Copa, que eu estava dizendo, levou 19 jogadores. Ela deixou um goleiro e mais 2 jogadores de linha em seu país. Caso precisasse, o Jupp Derval, o treinador, mandava buscar um voo de 2, 3 horas, não era tão longe assim, deixaram e não recorreram, nem com o desgaste que sofreram, com jogadores contundidos, principalmente o Rummenigge, uns jogadores baleados, de cocheira, jogando, pagaram alto por isso, ainda pegaram a prorrogação contra a França na semifinal e morreram na final contra a Itália no segundo tempo. Então a Alemanha não recorreu ao expediente de chamar um dos 3 excedentes aí. Pô, se ela fez isso, quando eram 22 jogadores, conveniência dela, levou apenas 19, então não vejo por que não se possa inscrever 25 e estamos conversados. Não é preciso levar os 25 para a Copa, deixa em casa 2 ali, mas isso aí é uma coisa de somenos, isso é uma opinião minha, Cláudio Regui. Agora, o que eu acho é que a 5ª substituição, a meu ver, veio para ficar.
É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal RG.